E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa Mercado da Arte Sidney Malveira e Drica Freitas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? É um prazer receber vocês para falar sobre um número especial e sobre comemorações. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada, é uma alegria também para a gente vir aqui, né, compartilhar de todas essas histórias que a gente veio aqui para contar, né? Não só do espetáculo, como o Sidney estava falando agora há pouco, de todas as celebrações que a gente vem compartilhar e convidar as pessoas a viver com a gente essas celebrações. Maravilhoso. Quando eu falo de número, é porque a gente vai falar do espetáculo 29.200, que é um espetáculo que está aí nesse mês de julho, chegando nesse mês de julho, né? Lá no Teatro do Dragão do Mar, para todo mundo que quiser chegar. E eu quero começar já sabendo um pouquinho sobre essa construção, né? Sidney está na direção do espetáculo. Como é que foi construir essa história ou reunir essas histórias para a construção desse espetáculo? Ele é um espetáculo celebrativo, né? Porque a gente tem uma diva em cena, que é a atriz Jane Azeredo, que está com 80 anos de vida, né? E 65 anos de carreira. A gente vinha conversando há um tempinho atrás, ela comentou isso comigo, ou seja, a gente não pode deixar passar em branco, né, esse momento de celebração. E ela é uma atriz assim de mão cheia, com uma vivacidade que eu acho que isso precisa estar em cena, inclusive para mostrar para o público que é como é bom, você pode envelhecer muito bem. Então acho que a Jane também traz um pouco disso, e que o teatro tem essa capacidade, né, de levar o maior número de pessoas e mostrar histórias, trazer histórias. E nada melhor do que através de uma grande personalidade da terra, né, do Ceará, a Jane, que é essa pessoa muito querida, né? E quando surgiu essa ideia, vamos falar do quê, né? E o Drica, a gente sempre conversa muito, e a gente está à frente do Teatro Novo. O Teatro Novo entende que o teatro ele tem uma importância de contribuição para a sociedade, né? Então sempre que a gente vai montar um novo espetáculo, um novo projeto, a gente pergunta, mas o que a gente vai estar levando para o público, para a reflexão, apesar de ser entretenimento, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então foi quando a gente começou a planejar essa ideia desse projeto e surgiu a ideia do texto, que eu acho que a Drica pode falar muito bem do que é essa ideia, o que a gente está querendo trazer de reflexão para que as pessoas saiam mexidas, até para entender o que é esse 29.200 aí. Sidney falou que é entretenimento, mas a gente sabe que a arte ela tem esse poder de comunicar e levar essa mensagem real para as pessoas, né? Mesmo dentro do entretenimento, é a função da arte trazer muitas questões para os públicos que acompanham, independente do segmento de arte que esteja ali consumindo. E a Drica está com um texto, né, desse espetáculo. Fala mais pra gente sobre essas personagens dentro do espetáculo e como foi essa construção do texto, assim. Para eu poder falar das personagens, né, da construção do texto, tem um ponto que o Sidney toca, que você reforçou agora, que é a importância da arte que tem para as nossas vidas, né, do quanto impacta. E a maioria das pessoas não sabe, mas o nosso cérebro não faz distinção se aquilo que a gente está ouvindo, assistindo, lendo é real ou é ficção. Para o nosso cérebro tudo é real. Então assim, já foram feitas pesquisas, né, testes em todas as instâncias. Para você ter uma ideia, fizeram um teste, por exemplo, com um músico tocando violão e mapearam o cérebro e determinadas partes do cérebro se iluminou. E aí depois pediram para ele largar o violão e só imaginar ele tocando a música. E foram acendidas as mesmas partes do cérebro. Então, assim, eles começaram a compreender que tanto faz se a gente está assistindo um filme e a gente está vivenciando a cena real na nossa vida. O cérebro vai interpretar como aquilo acontecendo com você. Então, partindo desse princípio, né, a gente começou a avaliar os projetos que a gente estava fazendo, os espetáculos que a gente estava montando e pensando de verdade o que era que a gente queria que o público vivenciasse. Porque se para ele é real, a minha responsabilidade aumenta muito quando eu sei disso. Então, quando a gente foi pensar no 29.200,
né, a gente pensou o que a gente gostaria de trazer de reflexão para as pessoas, para que elas saíssem de lá para além do riso, para além né, tem muita gente que sai de lá com essa percepção de, nossa, faz parte da minha vida, nossa, parece com a minha família, ou coisa parecida. Quando a gente foi construir 29.200, a gente conversou muito, e aí uma das coisas que a gente queria trazer à tona são as crenças, né? Tanto que a frase, o subtítulo do espetáculo é 29.200, quais são as histórias, o que você seria sem as histórias que você acreditou. Então, assim, de verdade, as escolhas que você faz hoje é porque você escolhe de verdade ou porque alguém já escolheu por você? E você só está repetindo um padrão de comportamento. Então a gente traz 3 mulheres, né, 3 gerações, a neta, a mãe e a avó. E é justamente a avó quem convida mãe e neta para uma grande faxina. Que ela está fazendo na casa dela, mas na verdade é uma grande faxina familiar, né? E o objetivo dela é justamente esse, despertar as gerações descendentes, né, que é a mãe e a neta, para olhar para si e perceber que vida está levando, quais são os padrões de comportamento que está repetindo, que inclusive a avó trazia, e que ela começa a abrir mão. Gente, né? Muito legal. A gente vai aproveitar e conferir já algumas imagens do espetáculo, já para te deixar na vontade, porque eu já estou assim maravilhada com as informações da construção desse espetáculo. Então fique aí com algumas imagens que a gente volta já. E você conferiu algumas imagens do espetáculo 29.200, trazendo aqui, a gente estava conversando antes, né, das imagens, sobre o cérebro não distinguir e de vocês, dentro da construção do espetáculo, trazer isso como uma informação muito importante, visando o sentimento do público, né, levando essa informação através dessas personagens. É muito legal essa percepção da construção envolvendo, eu sei que sempre acontece isso, mas envolvendo diretamente o pensamento do público sobre aquela história, né? Sim, sim. E eu acho super interessante, a gente teve na estreia, né, o feedback os familiares da Jane Azeredo foi assistir, e uma amiga de um familiar que foi assistir mandou uma mensagem para ela, e isso me emocionou bastante, porque eu digo assim, agora a gente sabe que o espetáculo ele cumpriu o propósito dele, que era realmente de tocar e despertar. A mensagem dizia assim, olha, foi maravilhoso o espetáculo, e depois do espetáculo, vendo a cena da jovem, que é a cena da neta, eu vou dar mais atenção aos meus filhos jovens que são gêmeos. Então, aquilo trouxe pra gente assim, nossa, gratidão, porque cumpriu o propósito no sentido de, a cena que ela se refere é uma cena em que a jovem, ela coloca para fora o peso de ser jovem. Porque tanto os idosos quanto os jovens, todos, né? Todos nós carregamos rótulos. São nos colocados rótulos. Você é isso, você é aquilo. E de tanto a gente ter na sociedade tantos rótulos, fica pesado para todo mundo. Só que ninguém tem um espaço para dizer, olha, isso que você fala sobre mim pesa. E não é isso que eu sou de verdade. Eu só queria ser vista, eu só queria ser amada. E o que também muitas pessoas não sabem é que a primeira necessidade do ser humano é de se sentir amado. Então, todas as vezes que eu não me sinto amado, eu tenho uma forma de reagir a essa falta de amor. E aí algumas pessoas partem para o silêncio, outras partem para a agressividade, outras partem... Então, assim, cada pessoa vai se comportar de uma maneira, mas todo mundo está buscando a mesma coisa, se sentir amado, se sentir pertencente. Então, assim, quando ela traz esse relato, olha, eu vou observar mais, eu vou estar mais atenta, eu vou ouvir mais
os meus filhos que são jovens, né? Que geralmente são rotulados de que o jovem é rebelde demais, o jovem é bagunceiro, o jovem não quer nada. Então, assim, ela traz isso à tona, né? Essa reflexão. E tem sido maravilhoso, assim, os feedbacks que a gente recebeu, né, do público que assistiu. Porque o público vai se identificar muito, não há como você fugir dessa realidade, né? Então, são gerações que, né, ali ou os jovens vai se identificar, né? Então a gente já tem sentido esse feedback exatamente, né, como a Drica está relatando, e como digo, é importante esse papel do teatro, né, porque faz um despertar nas pessoas. Às vezes você vê aquele comportamento que, caramba, eu me identifiquei e houve uma transformação da personagem, e a gente já ouviu também esse feedback, né, uma que não estava conseguindo viver porque tinha separado do marido, uma coisa assim, e aí ela... Olha, eu vou cuidar mais de mim, eu vou me amar mais, eu vou, né, então me dar muito mais valor. Então, o teatro, ele é mágico, inclusive, nisso, né? Essa função de trazer um tema, de trazer uma história, a gente se identifica ali, vê uma pessoa, vê outra, e caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, o nosso propósito, quando teatro, está muito relacionado a isso, é um despertar de consciência, né? E a gente fica muito feliz quando percebe que realmente, né, esse propósito desse despertar começa a tocar, a chegar às pessoas. Então, é uma oportunidade que muita gente vai se identificar no processo mesmo que a gente vinha ensaiando. Então as atrizes traziam histórias, nossa, mas isso aqui é minha irmã, isso aqui é minha mãe, isso aqui aconteceu comigo. Então, assim, eu não tinha pensado por essa ótica. Caramba, então, assim... muito gostoso e a gente vê os resultados, né? Então, fazer o teatro sabendo que você vai tocar pessoas, que vai fazer com que as pessoas saiam ali refletindo, é onde a gente percebe que faz sentido o teatro está ali movendo, transformando as pessoas. Eu acho que é isso, o teatro ele é transformador. Então é importante a gente ter essa preocupação de trazer um tema que seja saudável. Maravilhoso. E 29.200 quer dizer uma coisa muito especial que eu acho que você precisa ir ao teatro e assistir o espetáculo para poder, né, além de absorver todas essas histórias dentro dessa história, descobrir o porquê desse título tão maravilhoso, 29.200, e como é que as pessoas fazem para ir assistir, passa o recado para quem está assistindo a gente, chama todo mundo para ir assistir, fala dos dias, horários, para que a gente possa, né, conferir de pertinho, além do espetáculo, você me falou antes, a gente estava conversando, né, na galeria, ali debaixo, ali pertinho do Teatro do Dragão do Mar, naquela parte da galeria Multiarte, né? Isso. Tá tendo uma exposição também, então Exato. chega cedinho para conferir a exposição e depois ir ao teatro conferir o espetáculo. Passa os dias para todo mundo poder conferir e horário, quando que a gente pode assistir. Pois é, a gente está numa alegria só porque a gente acabou fazendo assim um combo, né, cultural no Centro Dragão do Mar, né? A gente vai estar também nos finais de semana com um espetáculo infantil feito por mim e por Drica, que é o João e Maria, uma releitura de paz, que também tem uma temática também desse despertar aos sábados e domingos, né? A gente vai estar lá em cartaz às 17 horas. Mas o espetáculo 29.200 vai estar nas terças-feiras, dia 10, ou dia 7, 14, 21 e 28, às 19h30. Então, chega mais cedo porque a gente vai estar com a exposição dos 60 anos do Grupo Teatro Novo, contando toda a história, com imagens lindas lá na galeria. Então dá para você pegar assim, uma programação muito rica de um grupo que tem uma história realmente... bem relevante na cidade e a gente vivenciar esse movimento cultural que é muito importante. E vamos lá, vamos acompanhar essa programação. Vale a pena conferir, ficar imerso em toda a história do Teatro Novo e também do espetáculo 29.200. Gente, foi um prazer, viu, ter vocês hoje aqui falando desse espetáculo tão profundo, com um texto tão inédito, porque é um texto inédito para esse espetáculo. E foi um prazer, Drica, Sidney, muito obrigada, viu? A gente deixa aqui, reforça o convite para você ir ao teatro lá do Dragão do Mar durante todas as terças de julho, com o espetáculo 29.200, pra gente conferir essa história por lá, gente. Obrigada, viu? Sucesso para vocês. A gente deseja
mais 60 anos aí pro Teatro Novo. Vamos lá. Nós também. Obrigada, agradecemos e aguardamos lá a plateia, né? Para que a gente possa lá se deliciar com essas histórias, né? Que perpassam as nossas vidas e com certeza vai perpassar a vida de vocês. Que a gente possa se divertir, rir e sair de lá com algo ainda maior para as nossas próprias vidas e construir as nossas histórias que a gente realmente quer viver. É isso. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.